Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Viviane do Ateliê Crochê Davi. Se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve. Deixa aí o seu like, que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço a bolsa Cláudia. Para começar, gente, a bolsa Cláudia é uma peça criação da Das Crochês. Ela fez essa peça em um evento gratuito e a pedidos de vários clientes eu tive que fazer adaptações a essa peça para suprir ali as encomendas que eu tinha desse pedido. Então eu vou ensinar para vocês com as adaptações que eu fiz através dessa peça criação da Das Crochês. Eu vou precisar de 2 novelos de fio de malha. Eu tô usando esse aqui da Lamour Fios, de 500 gramas. Vamos precisar de 2 unidades. Eu vou usar ele na cor rosata. Esse fio, gente, ele tem a espessura de 36 milímetros. E a composição dele é 65% poliéster e 35% viscose. Vamos utilizar também 2 agulhas de crochê, uma no tamanho 7 milímetros, a outra no tamanho 4,5 milímetros. Vamos utilizar para arremate tesoura, agulha de tapeceiro e essa cola aqui de tecido, que eu uso da Círculo. Vamos precisar também de 4 argolas meia-lua, eu vou utilizar aqui na cor dourada, e 4 argolas mosquetões articuladas, também na cor dourada. E vou usar um fecho em zíper. Não vou utilizar essa cor, porque eu não achei aqui a cor que eu vou utilizar, mas eu tô mostrando só para vocês saberem o material que eu vou usar. Então, vamos lá pro passo a passo. Para fazer a nossa bolsa Cláudia com 30 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, nós vamos iniciar aqui fazendo 22 correntinhas. Eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. E a partir daqui, eu faço 22 correntinhas. Atentem-se a não deixar essas correntinhas nem muito largas e nem muito apertadas, porque nós vamos trabalhar na parte de trás das nossas correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas 22 correntinhas e já volto com vocês. Já terminei aqui as minhas 22 correntinhas e, como eu disse, a gente vai trabalhar na parte de trás dessas nossas correntes, ou seja, nessas ondulações aqui da parte de trás. Nós vamos pular aqui essa primeira ondulação e vir na segunda e fazer o nosso ponto baixo. Vamos na próxima, mais um ponto baixo. E vamos fazendo assim até o final da nossa carreira. Lembre-se de não apertar muito seus pontos, de manter sempre a mesma tensão do início ao fim da sua peça, para a sua base não ficar torta. Eu vou fazer a minha aqui e lá no final eu volto com vocês novamente. Já tô chegando aqui no final da minha carreira. Vou fazer aqui o penúltimo ponto. O último ponto. Chegando aqui no final, nós vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho. Agora, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos trabalhar de 2 alcinhas. Essa alcinha aqui de dentro da nossa correntinha e a alcinha de baixo, que foi da carreira, a primeira carreira que a gente fez, aquela carreira de correntinha. Por isso que eu disse que nós iríamos trabalhar na parte de trás, porque nós vamos precisar dessa alcinha aqui para fazer a nossa terceira carreira.
Então, nós vamos pegar essa alcinha aqui, mais a alcinha de baixo para fazer o nosso ponto. Vamos lá? Alcinha de dentro, mais a alcinha de baixo e fazemos um ponto baixo. Mais uma vez, alcinha de dentro, alcinha de baixo, ponto baixo. Sempre dando a alturinha aqui, dessa forma, para que os pontos baixos fiquem do mesmo tamanho. E eu sempre vou dando aqui uma esticadinha no meu fio, para os pontos ficarem mais bonitos ainda. E também para render aqui a linha do meu novelo. Eu vou fazendo dessa forma, que eu expliquei para vocês, até o final da minha carreira. Quando eu estiver chegando no final, eu volto aqui para dar continuidade com vocês. Voltei aqui no final da minha carreira. Vou terminar aqui com vocês. Penúltimo ponto baixo. Gente, não se esqueçam de fazer o último ponto baixo aqui da carreira. Tem que ser feito um ponto baixo aqui também. Senão a peça de vocês vai ficar torta. Então, aqui eu faço o meu último ponto baixo. Dou uma correntinha para virar o trabalho. Se caso a base de vocês ficarem assim, torta, não tem problema, que isso é normal. À medida que você vai fazendo ali a sua carreira, a peça vai se alinhando, a base vai se alinhando. E a cada término de carreira, eu vou ajeitando a minha peça para que ela fique alinhada. Vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos seguir naquela mesma sequência. Alcinha de dentro, alcinha de baixo e ponto baixo. Alcinha de dentro, alcinha de baixo, ponto baixo. Vamos seguir assim até o final da nossa carreira. Eu terminei a carreira e já iniciei a próxima. E eu quero lembrar vocês de sempre, quando for fazer aqui o ponto baixo, deixar aqui a abertura do seu fio voltada para cima, para que os pontos aqui de trás fiquem bem lisinhos, as ondulações fiquem bem lisinhas, que é exatamente isso que vai dar o charme todo desse ponto para a peça. Então, eu sempre pego a minha linha com a abertura para cima, para deixar a parte de trás dos meus pontos baixos bem lisinhas. E esse restinho de fio aqui do início da nossa peça, a gente vai arrematá-lo assim que a gente terminar aqui a nossa base. Lembre-se sempre de dar uma ajeitada a cada final de carreira da sua peça, para que ela fique bem assim, retinha. Terminei aqui a minha carreira, já fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho e dar sequência, porque agora todas as carreiras, até da altura que eu preciso, vão ser da mesma forma, gente. Vão ser alcinha de dentro, mais a alcinha de baixo, todas as carreiras, todas. Para ter o tamanho de 20 centímetros, que é o que eu preciso para essa peça, eu subo 22 carreiras, mas eu vou explicar para vocês como que eu conto essas carreiras aqui nessa peça, nessa base. Se eu for contar carreira por carreira aqui de ponto baixo, é mais difícil, às vezes eu acabo me perdendo um pouco. Então, eu prefiro contar da seguinte forma: eu vou contar as ondulações que eu tenho atrás da minha base. Então, eu conto 22 ondulações dessas aqui, que para mim são 22 carreiras. Eu conto dessa forma.
Então, quando você terminar a sua base com 22 ondulações dessa, você vai ter o tamanho de 20 centímetros, que é o que eu quero para essa peça. E eu vou fazer agora a minha base, vou dar continuidade, e quando eu estiver com ela no tamanho que eu preciso, eu volto aqui para dar continuidade com vocês. Então, gente, já cheguei aqui nas minhas 20 carreiras, já concluí. Igual eu expliquei para vocês, são 20 ondulações dessas que eu conto. E aqui na última carreira a gente vai fazer diferente. Aqui eu já fiz uma correntinha para virar. Vou virar aqui o meu trabalho. E vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar as duas alcinhas aqui desse ponto, mais a alcinha de baixo. Essa vai ser a última carreira que a gente vai fazer aqui nessa base. Então, vamos lá? Vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto, mais a alcinha de baixo e fazer um ponto baixo. As duas alcinhas do ponto, mais a alcinha de baixo, ponto baixo. E vamos continuar assim, dessa forma, até o final dessa última carreira, que é a última carreira da nossa base. Quando estiver chegando no final, eu volto com vocês. E, gente, chegando no final, não cortem a linha de vocês, tá bom? Já cheguei aqui no final da minha carreira. Igual eu falei pra vocês, eu não vou aqui cortar o meu fio, que eu vou utilizar ele já já. E vou mostrar pra vocês como que ficou a minha base. Não tá dando pra vocês ver a base completa, porque eu tô gravando pelo celular, né, gente? Mas ficou dessa forma. Olha como os pontos baixos aqui, a parte de trás dos pontos baixos ficaram bem lisinhos. Com aquela dica que eu dei pra vocês de pegar o fio com a abertura pra cima, tanto desse lado quanto desse outro lado ficou bem lisinho. E é isso que vai dar todo o charme na nossa peça. Agora, gente, nós vamos dobrar a nossa peça dessa forma. Nós vamos unir aqui a nossa base. Tá parecendo que vai ficar pequena, que não vai dar altura, mas depois que a gente unir aqui as duas laterais, a gente ainda vai fazer mais uma carreira aqui na parte de cima da nossa bolsa pra gente colocar aqui as argolas meia-lua e as argolas articuladas com as alças, tá bom? Então, aqui, nós vamos prestar atenção na parte de baixo aqui da nossa base. Eu quero que essas alcinhas que sobraram aqui da nossa primeira carreira, ela fique virado para fora. Ou seja, eu vou fechar a minha peça com ela virada para dentro. Dessa forma aqui, ó. Ela tá virada para dentro. Por quê? Depois que eu fechar a minha peça com ela virada para dentro, eu vou ter que virar a minha bolsa do avesso. Essa parte aqui é o avesso da minha bolsa e esse lado de dentro vai ser o direito. Então, essas alcinhas aqui que sobraram do ponto de baixo da primeira carreira que a gente fez da nossa base, ela, na hora do fechamento das laterais, ela tem que ficar virada para dentro. Combinado? Então, vamos fechar aqui a nossa peça. Antes de iniciar o fechamento da lateral da nossa peça, eu vou arrematar essa sobra de fio aqui da nossa primeira carreira. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e como esse lado aqui vai ser o lado de dentro da minha bolsa, eu vou arrematar para esse lado. Porque esse lado aqui de dentro já vai ser o nosso lado que vai quando a gente virar a peça, ele vai ficar o lado de fora. Então, eu vou escondendo aqui a minha sobrinha de fio nesses pontinhos aqui da minha peça. Vou escondendo e vou ajeitando aqui os pontos. Quando eu vejo que eu já escondi uma quantidade boa de fio,
Eu vou cortar aqui o meu fio, gente. Vou cortar aqui, dividir ele em duas partes. Porque eu vou dar um nozinho. Vou mostrar pra vocês já já. Eu vou aqui passar uma dessas partes na minha agulha de tapeceiro novamente. E vou procurar aqui dentro dos meus pontos uma alcinha para que esse nozinho que eu vou dar agora fique escondido. Já passei. Vou dar aqui um nozinho. E agora eu vou pegar aqui a minha agulha que eu uso para remate, que é a 4,5, e vou pegar aqui por baixo dos pontos para esconder esse nozinho que eu fiz. Para não ficar aparente, mesmo que vai ficar do lado de dentro da bolsa, vai ter o forro e tudo mais, eu não quero que esse nozinho fique aparente aqui na minha peça. Aí eu vou escondendo mais um pouco. Aqui essa sobra de fio. Se você não quiser usar uma agulha menor para fazer essa parte aqui, você pode continuar usando a agulha de tapeceiro sem problema algum, tá bom? Aqui eu já vou passar um pouquinho de cola, que eu tô usando essa cola aqui da Círculo, que é a cola de tecido. Vou passar um pouquinho aqui de baixo, uma gotinha. Vou cortar aqui rente essa sobra de fio. E com a pontinha da tesoura mesmo, eu empurro aqui aonde eu coloquei o pontinho de cola. Essa cola, ela seca bem rapidinho, gente, por isso que eu gosto dela. Ela é bem resistente e seca bem rápido. Já fiz aqui o arremate dessa sobra de fio. Agora, nós vamos fechar a nossa peça. Para fechar a nossa lateral, gente, não se esqueça de deixar aqui essas alcinhas virada para dentro da nossa peça, porque quando a gente virar a peça do avesso, esse aqui vai ser o nosso lado de fora. Então, aqui, vou mostrar para vocês. A gente vai unir as laterais por essas alcinhas que se formaram aqui no ponto. Desse lado são essas alcinhas que a gente vai utilizar, essas duas alcinhas. Desse lado aqui, a gente vai utilizar essas alcinhas aqui de dentro, que ficam bem rentes aqui com as ondulações. Conseguiram identificar aí na peça de vocês? São essas aqui, ó. Porque se eu utilizar essa que fica mais aparente aqui na parte de cima, as nossas laterais vão ficar com buracos. Então, eu utilizo essas duas aqui, que ficam bem rentes aqui com as nossas ondulações dos pontos baixos. Aqui, então, eu vou prender o meu fio bem aqui no topo da nossa primeira carreira. Prender o meu fio aqui. E agora, eu já vou pegar essas duas alcinhas aqui desse lado com as duas do outro lado. E vou fazer um ponto baixo. Já passo para a próxima e do outro lado. Puxo tudo e faço um ponto baixo. Pego as duas alcinhas aqui desse lado, as duas do outro lado e faço um ponto baixo. E nós vamos seguindo assim até o final dessa carreira. Quando eu estiver chegando lá no final, eu volto aqui para terminar com vocês.
Cheguei aqui no final, gente, vou finalizar com vocês. Eu vou pegar aqui as duas alcinhas desse lado, as duas alcinhas do outro lado e fazer o ponto baixo. E aqui, da mesma forma, duas alcinhas aqui, duas alcinhas do outro lado e finalizar com ponto baixo. Aqui você pode cortar a sua linha, passar todo o restante da linha aqui por dentro desse ponto, para ficar dessa forma, que a gente vai arrematar também esse lado. Eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, você pode utilizar também uma agulha menor, igual eu utilizei aí para arrematar aquela outra pontinha. Mas eu gosto sempre de passar assim com a agulha de tapeceiro primeiro e depois fazer o arremate com aquela outra agulha. E eu vou passando aqui debaixo dos pontos que eu consegui passar, gente. Vai ter um pouquinho de dificuldade, que a peça tá dobrada, mas a gente vai tentando. E a gente vai escondendo aqui a nossa sobra de fio. E vamos fazer igual da outra forma que eu expliquei pra vocês. Nós vamos cortar, dividir em dois, dar um nozinho e colar com a cola de tecido. Gente, já arrematei aqui o meu lado, ficou dessa forma. Arrematei aqui as minhas sobras de fio e a minha peça ficou assim. Agora, gente, como eu disse, a gente vai ter que virar, desvirar essa peça, ou seja, essa parte de dentro, a gente vai colocar ela pra fora. Aí, você vai fazendo aí do seu jeitinho. Eu faço assim, desse jeito. Eu vou nas quinas primeiro. E depois eu vou na outra quina empurrando essa parte aqui de fora pra dentro. Pra desvirar a nossa peça. Pra ela ficar do lado direito, o lado que eu quero que a minha peça fique. Então, aqui eu já desvirei a minha peça. Eu vou aqui ajeitando ela agora. Pra gente começar a nossa próxima carreira. Vai ajeitando aí a sua peça. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria que essas alcinhas ficassem do lado de fora, por isso que a gente fechou a nossa base com ela virada pra dentro. Então, quando a gente desvirou a nossa peça, ela ficou do lado de fora, que é o lado que eu quero que ela fique. Porque nós vamos trabalhar nela nessa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, gente... Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo em volta de toda a nossa peça. Essa é a última carreira que a gente vai fazer aqui nessa base. E já vamos aproveitar nessa carreira para colocar as nossas argolas meia-luas. Nós vamos colocar duas em cada lado. Então, eu vou fazer o seguinte, geralmente, eu costumo pular na minha bolsa entre 3 a 4 pontos, contando aqui do pontinho do início. Desse pontinho aqui, gente, me desculpa, eu não percebi que não tava gravando. Aí, eu conto a partir desse ponto aqui, uns 3 a 4 pontos. E já no ponto seguinte, eu já coloco a minha argola. Nesse caso aqui, eu vou pular 3 pontos, 4 pontos, me perdoe. 1, 2, 3, 4. 4 pontos. E a partir desse ponto aqui, eu vou colocar a minha argola meia-lua. Da mesma forma, o outro lado. Se você quiser colocar aí um marcador, para você não se perder,
Eu não coloco porque eu já tenho costume, gente, mas vocês podem colocar. Eu vou contar aqui esse ponto, que é o meu primeiro ponto. E vou contar quatro alcinhas dessas para colocar a minha argola meia-lua. 1, 2, 3, 4. Então, desse ponto pra frente, que geralmente eu utilizo 2 pontos, eu vou colocar a minha argola meia-lua também. Ou seja, nesses 2 pontos eu coloco a minha argola meia-lua. E nesses 2 pontos eu também coloco a minha primeira argola meia-lua. Que vai ficar uma desse lado e a outra desse lado. Eu vou colocando aqui com vocês para ficar mais fácil. Como eu disse, se vocês quiserem fazer, colocar aqui o marcador para vocês não se perderem, eu não costumo colocar, porque eu já tenho costume de fazer essa peça. Então, vamos lá? Vou pegar aqui o meu fio, vou prender ele aqui no primeiro ponto, né? Vou prender ele aqui, fazer uma alcinha e vou pegando esse fio que sobrou, gente, e vou escondendo ele, pra ficar mais fácil na hora do arremate. E nesse ponto, nós vamos fazer o ponto baixo centrado. Por quê? Porque o ponto baixo centrado, pra mim, vai ficar muito mais bonito nessa peça do que o ponto baixo normal. Ponto baixo centrado, meninas, nós vamos introduzir a agulha no meio do nosso ponto e também vamos sair aqui no lado de trás, no meio do ponto. Até comecei aqui no lugar errado, deixa eu fazer de novo. Aqui o primeiro ponto, nós vamos prendê-lo aqui. E vamos fazer 4 pontos baixos centrados para poder introduzir a nossa argola meia-lua. Esse é o meu segundo ponto. O meu terceiro ponto. E o meu quarto ponto. Vou deixar aqui minha sobra de fio para trás, não vou mais escondê-la. E vou pegar aqui a minha argola meia-lua. Eu coloco ela dessa forma, gente. Se vocês quiserem colocar assim também, dá pra fazer. Mas eu coloco dessa forma que fica mais fácil pra mim. Eu entro dentro da argola, faço o meu ponto baixo centrado. Entro dentro da argola novamente e no próximo ponto eu faço o meu ponto baixo centrado. Então, prontinho, a minha argola, uma das minhas argolas já está presa. Eu vou seguir aqui até chegar do outro lado, onde eu vou introduzir aqui a minha argola meia-lua. Eu vou contar aqui quantos pontos, só para vocês não se perderem aí na peça de vocês. 1, 2, 3, 4. Quando chegar, meninas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês vão fazer 9 pontos baixos centrados. E a partir do 10º ponto e do 11º, vocês já vão introduzir a argola meia-lua. Eu vou fazer aqui os meus 9 pontos centrados e já volto com vocês. Já fiz aqui os 9 pontos centrados e vou introduzir aqui a minha argola meia-lua a partir do 10º e do 11º ponto. Venho aqui no meu 10º ponto e faço um ponto baixo centrado. Deixa eu ajeitar aqui. E no 11º, o segundo ponto baixo centrado dentro da argola meia-lua. E vou dar aqui sequência com os meus pontos baixos centrados até chegar aqui na minha lateral, que eu vou explicar para vocês como que eu faço. Eu vou ter que dar aqui uma amassadinha na minha peça para mostrar para vocês, porque o espaço que eu tenho aqui entre o celular e a minha bancada é pequeno.
Então, eu tenho que dar uma amassadinha na peça para vocês verem como que eu faço aqui na lateral. Esse aqui é o meu último ponto centrado, gente. O meu último ponto baixo centrado. Nós vamos aqui agora fazer uma correntinha. E tá vendo aqui essa abertura aqui entre a lateral da nossa bolsa, onde a gente fez aquele fechamento? A gente vai introduzir aqui a nossa agulha fazendo um ponto alto. Nós vamos fazer aqui nessa abertura um ponto alto, uma correntinha e vir aqui desse lado, do outro lado da nossa base. Porém, desse lado nós temos somente aquela correntinha que sobrou da nossa primeira carreira. Para não ficar muito diferente desse lado aqui que acabamos de fazer, nós vamos pegar essas duas partezinhas aqui da nossa bolsa. Se você introduzir a sua agulha aí, você vai ver que ela vai sair do outro lado. Então, nós vamos fazer o nosso ponto baixo dessa forma, pegando aqui os dois lados desse acabamentozinho. Eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Nós vamos fazer mais 4 pontos, viu, meninas? Desse lado também, para introduzir mais uma argola meia-lua. Esse é o meu primeiro ponto. Nós vamos fazer o segundo ponto. O terceiro ponto. Deixa eu desvirar aqui a minha peça. E esse, o quarto ponto, pra gente introduzir aqui a nossa argola meia-lua desse lado também. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo, prendendo a minha argola. Dois pontos baixos, prendendo a minha argola. Nós vamos contar aqui novamente 9 pontos baixos até chegar aqui na minha lateral. No 10º e no 11º ponto baixo, você vai introduzir a sua argola meia-lua e na lateral da sua peça você vai fazer igual a primeira lateral que fizemos. Vai fazer uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, e eu volto aqui com vocês. Já terminei aqui todos os meus pontos, inclusive a lateral. Eu fiz uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Agora eu vou cortar o meu fio. Para fazer aqui o fechamento da nossa última carreira, meninas. Eu costumo pegar o meu fio de trás para frente aqui. Tem a nossa correntinha, o primeiro ponto que a gente fez para prender o fio. E tem as nossas primeiras alcinhas aqui de cima. Nós vamos prender, fazer o fechamento nessas duas alcinhas. E passei ele de trás para frente. Vou fazer novamente para vocês. Tá aqui o nosso fio, as nossas primeiras alcinhas aqui de cima. E eu vou fazer o fechamento de trás pra frente. E aqui eu vou pegar o nosso fio, vou virar aqui pra ficar mais fácil pra visualizar. E vou puxar aqui da onde tá saindo o fio, novamente, que é na minha alcinha aqui da corrente que eu fiz. Aqui, gente, a gente vai ajeitando para ficar parecendo uma alcinha normal, uma alcinha comum, igual todas as outras. Você vai ajeitando e vai fazer o arremate aqui na parte de dentro da nossa peça, assim como também você vai arrematar esse outro fio aqui que sobrou, daquela forma que eu ensinei para vocês. Vou fazer aqui o meu e já volto pra gente finalizar a nossa peça fazendo as alças. Gente, terminei os arremates da minha peça. Agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho que a minha peça ficou. Ela ficou
com 20 centímetros e meio de altura e de largura 29,5 de largura. Agora nós vamos para a nossa alça. Para fazer a nossa alça, meninas, nós vamos deixar de início aqui mais ou menos 10, 15 centímetros de fio e vamos começar a partir daqui. Nós vamos fazer aqui o nosso nozinho, mas não vamos apertar muito porque eu vou utilizar ele também. A partir do nozinho eu vou fazer mais 3 correntinhas. Temos uma, vamos fazer 4 correntinhas a partir daqui. 1, 2, 3, 4. E agora temos 2 alcinhas aqui da primeira correntinha. Temos essa alcinha de fora e a alcinha de dentro. De cada correntinha que fizemos, nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui de dentro, de cada correntinha, fazendo ponto baixíssimo. Vamos no próxima correntinha, pegamos a alcinha de fora e fazemos ponto baixíssimo. E vamos dando sequência assim, fazendo a nossa alça. Você pode tanto apertar os seus pontos baixíssimos ou deixar ele mais folgadinho. Se você deixar ele mais folgadinho, a sua alça vai ficar mais grossinha. Se você apertar ele mais, a sua alça vai ficar mais justinha. E eu vou seguindo aqui, meninas, fazendo essa alça, fazendo esses pontos até a minha alça ter 36 centímetros de comprimento. Você vai fazendo aí, eu vou seguindo aqui com a minha. Quando chegar nos 36 centímetros que eu preciso para essa alça, eu volto com vocês. Terminei aqui, meninas, meus 36 centímetros de alça. Vou mostrar pra vocês aqui. 36 centímetros. Não sei se tá dando pra vocês verem aí direitinho. E agora eu vou cortar esse meu fio. O arremate dessa alça eu faço da seguinte forma. Eu vou passando aqui por dentro ou com uma agulha de tapeceiro ou com uma agulha assim mais fina, vou passando aqui por dentro da minha alça, escondendo. E eu faço de 2 formas. Eu vou passando e escondendo por dentro da minha alça e corto ela e dou aquele nozinho e termino de esconder, igual eu já expliquei pra vocês. Ou então eu vou escondendo os 2 lados aqui, um de um lado, outro de outro, e bem aqui no meio, no encontro de uma das 2 pontas, eu dou um nozinho nas 2 e termino de esconder essa sobra de fio. Aí vocês têm essas 2 opções. Eu prefiro amarrar as 2 quando chega aqui bem no meio, que eu faço um trabalho só. Então, eu vou fazer aqui a minha e quando estiver finalizada eu mostro pra vocês. Já terminei aqui os arremates das minhas 2 alças. Agora, eu vou colocar aqui as minhas argolas articuladas aqui em todas as 4 pontas que eu tenho. Eu coloco de um lado, gente, e vou tentando achar a ponta do outro lado. Caso eu não consiga, eu vou tentando do outro lado, dessa forma. Vamos colocar as 4 argolas articuladas para já encaixar a alça na nossa bolsa. A gente tenta de um lado, se não der certo, a gente vai do outro.
É dessa forma. As argolas aqui nas alças, eu vou pegar a nossa bolsa e colocar as argolas aqui nas argolas meia lua, que já tá fixada na nossa peça. Dessa forma, dos dois lados. E assim a nossa peça em si já está prontinha. Falta apenas agora, pessoal, o nosso fecho, que eu vou usar esse aqui. Aparente, foi o único que eu achei um tom mais próximo da nossa peça. Porque o rosa pink que eu mostrei no início do vídeo, ele ia ficar muito mais chamativo. Então, eu vou colocar o meu fecho com o forro, porque em todas as minhas peças eu coloco forro. Mas o que vai ficar à mostra aqui do meu fecho em zíper vai ser somente essa partezinha aqui, porque a outra parte aqui eu vou costurar junto com o tecido. Eu vou colocar aqui o meu fecho com o tecido, costurar na minha peça e volto para mostrar a vocês como que ficaram aqui a minha peça toda finalizada. Voltei aqui rapidinho só para falar para vocês que não é obrigatório colocar o fecho em zíper, tá? Caso você não queira, você pode colocar botão imantado aqui na parte de dentro da sua bolsa. Também não é obrigatório colocar forro. Eu coloco porque eu já tenho costume e agrego um valor a mais em cada peça que eu faço. Mas você pode colocar dentro da peça 2 botões imantados aqui para fechar a sua peça, que é um acabamento até mais rápido do que o fecho em zíper. Eu vou colocar o forro e finalizando eu mostro para vocês como que ficou a minha peça pronta. Então, gente, prontinha, a nossa bolsa Cláudia está pronta. Ficou dessa forma. Eu coloquei aqui esse chaveirinho tassel para dar mais uma incrementada na nossa peça. E já coloquei aqui o fecho em zíper, igual eu havia dito para vocês. Não tem necessidade de vocês colocarem fecho em zíper na peça de vocês. Vocês podem colocar botões imantados aqui nas duas laterais para fazer o fechamento da peça. Eu também disse que eu coloco forro nas minhas peças. Esse foi o forro que eu escolhi, que é próximo da tonalidade da bolsa. Coloquei aqui um bolsinho interno e ficou assim a nossa peça. Eu não ensinei para vocês, não mostrei, na verdade, para vocês como que eu coloco esse fecho aqui na bolsa, porque cada um tem uma forma de colocar. Mas caso vocês queiram que eu ensine para vocês como que eu coloco o fecho em zíper nas minhas peças, é só deixar aqui nos comentários abaixo que eu gravo um vídeo especialmente a respeito disso. Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa aí o seu joinha, comentem aí se vocês querem mais vídeos assim. Se você não me segue, já segue lá no Instagram para vocês verem, acompanhar todas as peças que eu produzo por lá.